coloco em disposição, coloco lá. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 10 de setembro, né? Nossa terceira para quarta semana de aula aqui do curso de pós-graduação em agroecologia do PPGA de Alegre, do IFES, né? É um prazer aqui tê-los em mais uma aula. Bom, eu gostaria inicialmente de perguntar a vocês, eu coloquei 2 vídeos, pedi que vocês assistissem, ouvissem. Um da família Sítio do Mato e outro da família Quer. Quem não assistiu, assista esse fim de semana, são muito bons, né? Vale a pena ver, que vocês vão entender que tem muita gente, beleza. Beleza, Rony já falou que viu, Valdênia está digitando aqui, maravilha. Eu acho que todos têm que ver, para vocês entenderem. Tem muita gente que pergunta assim, mas afinal de contas, o que é agroecologia? O que ela pode mudar? Esses 2 vídeos ele mostra 2 extremos, né? A família, isso, Quitéria, vê o outro, né? São 2 contrastes assim, absurdos. Um representa a pobreza e o outro a ascensão, né? Dignidade, eu acho que é a melhor palavra que tem. Não riqueza, riqueza é besteira, né? O que importa é dignidade. Gostei, Lara. Eu também já vi esses vídeos tantas vezes, principalmente da família Quer, né, que já mostra o que a gente quer, de fato, né, aproveitando o trocadilho. Sim, sim, sim. Então é aquilo ali. De um lado, você tem, não sei, eu já comentei com vocês na primeira apresentação, o Brasil tem 5 milhões de produtores rurais. Tá? 1 milhão está muito bem. Não querendo falar de política, mas é o pessoal que vota no Bolsonaro. É o pessoal que está rico, que produz soja, que produz cana-de-açúcar, que produz milho, né? Ganha dinheiro, produz boi, né? Gado de leite em alta produção, 10 mil litros de leite por dia e tal. Esse pessoal está bem. Agora, os outros 4 milhões de produtores rurais, que representam aí 80% dos produtores rurais brasileiros, né? Envolve aí em torno de 20 a 30 milhões de pessoas, nesse censo agora vai sair certinho, não estão bem. 25% deles, 1 milhão de produtores, que representa aí em torno de 6 milhões de brasileiros a 10 milhões, estão abaixo da linha de pobreza. Ou seja, é gente que passa fome no campo, é aquilo que vocês viram no primeiro vídeo, né? O Brasil vive esses contrastes. O mundo inteiro quase tem, né? O mundo é em desenvolvimento, África, tem, mas vamos falar do Brasil, vamos pensar no Brasil. Porque o Brasil é um país rico, gente. O Brasil é um país rico, a gente tem condição, a gente tem gente qualificada, né? Falta políticas que sejam aplicadas como aquela na família Quer, que é o segundo vídeo, que está disponível lá. O primeiro é precariedade. No segundo, isso. É o que você falou, Valdênio. Tem o fator climático, crítico, né? Um dos condicionantes. No outro, você tem assistência técnica, tem condição climática favorável, né? A questão cultural, de educação, são vários fatores, né? O Brasil, de um modo geral, poderia ser todo tal qual a região sul. Eu vejo aqui muito Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, quem conhece bem o nosso estado, eu conheço o estado todo, né? Não vou dizer que conheço todas as cidades, mas as regiões todas. Né? Você tem diferenças entre norte e sul. Acabou que o sul, de certa forma, empobreceu essa parte aqui, mas está se recuperando agora. Né? Tem uma parte que está indo para o turismo, a região de Dores ali, mas você tem a região de Venda Nova, né? Domingos Martins, muita olericultura, muito café, região de montanha, Santa Teresa também indo muito bem. O norte já um empresarial mais forte, né? Um modelo quase do plantation, mas indo muito bem. Né? Uma assistência técnica relativamente boa. Em Capé do Espírito Santo é muito boa. É muito boa. Poderia ter mais profissionais, né? Aquilo que a gente já comentou, poderia ter mais profissionais. Mas, de certa forma, vai bem. O problema é o que vocês comentaram aí, o Nordeste. O Nordeste, por exemplo, além de ter a questão climática, que é bastante prejudicial para a agricultura, né? Você não produz sem água. Como é que você produz sem água? Né? Você tem ainda essa questão
de crédito, a questão de assistência técnica, totalmente diferente do sul do Brasil, por exemplo. Bom, então eu quero ficar discutindo com vocês aqui, hoje até 8 horas dessa apresentação aqui, depois a gente para e eu acabo ela na semana que vem, na quinta-feira, semana que vem, né? Porque sexta-feira pode ser na quarta, também vocês vejam aí depois, tá? Porque a gente, na quinta, eu não sei o que vocês combinaram com o Sábio, né? Tem um encontro lá presencial. Teve aquele ponto que falou, né? Mas eu quero que todo mundo seja aprovado, é claro, para a gente continuar o curso bem. Bom, então vocês estão vendo aqui essa primeira fotografia dessa apresentação. Quem quiser, né, são várias apresentações que eu tenho sobre o manejo de bacias hidrográficas e práticas conservacionistas. Eu vou postar uma lá para vocês, que é essa aqui, mas quem se interessar, é verdade, Leonardo. É triste isso aí, né? Tem vários amigos, né, que trabalham no Incapé, alunos, né, no mestrado tem 3 agora, a Priscila, o João Medeiros e o Evaldo, né, estão fazendo lá com a gente. Tem tantos outros que já fizeram em outras turmas, né? Mas infelizmente não tem concurso. Eu tenho vários amigos que estão aposentados e que não pode sair, né? O João lá em... pois é, Leonardo. O João lá em Venda Nova, né? Vários outros. Né? Venda Nova, aquela turma mais antiga, todos formaram comigo, né? Zé Mauro, Aureliano, né? Esposa do Aureliano, Madalena, todo mundo formou comigo. Eu conheço bem a história de Emater, é uma pena. Mas é uma pena, porque são muito fortes. O produtor pequeno, ele precisa de assistência técnica, ele não tem como pagar. Né? E nesse contexto, né, a gente vai discutir algumas questões relacionadas aqui a manejo de bacias hidrográficas. Então, aqui nessa primeira fotografia, a gente tem aqui o que é uma rede hidrográfica. Né? Vamos pensar aqui como se fosse aqui um caparaó, né? E aqui, né? Boa noite, Thelma. Então, aqui você tem, por exemplo, Caparaó, se fosse aqui, a bacia de Itapemirim começa lá, né? Aqui você tem o leito principal, né? Até chegar num rio maior, no caso do Itapemirim, deságua no mar, ali, Barra do Itapemirim, né? Na vila do Barra do Itapemirim. E aqui, lateralmente, né, você tem as diversas bacias. No caso do Itapemirim, você tem, por exemplo, a minha, lá onde eu nasci, Castelo, né? Ela deságua no Itapemirim, ali nas duas Barras, ali em Coutinho. Tem a do Rio Alegre, que deságua lá pertinho do nosso campus, lá, né, perto de Rive, e por aí afora vai. Né? Então, isso aqui, dentro de cada uma dessas aqui, você tem microbacias, como essa que vocês estão vendo aqui. Então, você tem microbacias muito bem cuidadas, como é o caso dessa que a gente está vendo aqui, e você tem microbacias degradadas, como essa que está aqui. Né? Então, qual que é o grande problema que a gente tem hoje? A gente vai ver isso com mais detalhe na outra disciplina, do terceiro módulo, recursos ambientais e extração de água degradada. O grande problema que a gente tem hoje no campo, que repercute em todos os ecossistemas brasileiros, é exatamente o problema associado à degradação, que é a falta do uso de práticas conservacionistas. Infelizmente, a maioria dos produtores hoje ainda estão muito desinformados. Por isso, aqueles 2 vídeos que eu mandei para vocês, é muito importante vocês compararem uma família com a outra. Né? A família Care, ela faz tudo certinho. Tudo. Né? Tanto do ponto de vista pessoal, social, cultural, como do ponto de vista técnico. Né? Aí você veja a qualidade de vida. Então, a gente vai começar a discutir aqui um pouquinho sobre isso aqui, né? Só lembrando, a história do mundo ela começa a ser mudada com a Revolução Industrial, 1700 e pouco, na Inglaterra, foi espalhando pelo mundo inteiro. O mundo era muito atrasado, né? Isso que a gente comentou, não pode ser só críticas. Né? Tem problema? Tem problema. Mas teve benefícios também? Teve benefício, aquilo que a gente já exaltou na aula passada. Boa noite, Marcelo.
Bom, mas esse pacote tecnológico foi criado, chamado Revolução Verde, foi a Revolução Industrial no campo, né? Trouxe isso aqui, né? Modernizou, mecanizou, uso intensivo, que aumentou ganhos de produtividade indiscutivelmente, né? Mas passou a ser muito criticado, principalmente a partir dos anos 1970, 1980, né? Em função de uma série de problemas que foram surgindo, né? O modelo favoreceu a concentração fundiária. Eu morei em Brasília 13 anos, eu vi isso aí num conto que está escrito no livro, eu vivenciei isso aí, né? Muita exclusão, muita pobreza, êxodo rural, inchaço das periferias urbanas, pobreza, né? E associa a violência. O mundo brasileiro, vamos falar no Brasil, vou ficar falando de outros lugares, não. O Brasil está muito violento, né? E muito isso se deve a essa condição, que é um contrassenso. O Brasil é um grande produtor de alimentos, é o maior exportador de vários produtos, como a gente mostrou na aula passada. Quem não viu, está disponível lá na plataforma, tá, gente? E o quadro é esse aqui. Hoje mostrou, por exemplo, bateu um novo recorde de desmatamento da Amazônia, sendo que os entrevistados lá, pesquisadores, a gente já sabe disso, a gente sabe que a gente pode produzir, duplicar a produção ainda, recuperando pastagem degradada, sem precisar desmatar 1 hectare de mata, né? Pode produzir reduzindo o uso de agroquímicos, essa coisa toda pode acontecer, né? Mas você criou um modelo assim tão convencional que praticamente proíbe que as pessoas pensem nisso aí, né? Então você tem essa dicotomia que existe hoje, que você tem um mundo rural que está cada vez mais vazio em função dessas tecnologias que chegaram. Um trator, por exemplo, faz trabalho de 50, 100 homens, dependendo da atividade, né? E o encantamento e a promessa que o urbano faz, que infelizmente não é para todos, né? Mas encanta principalmente o jovem, né? O jovem quer estudar, quer melhorar de vida, essa coisa toda que a gente mostrou, né? Então vem aquela questão, o que você vai fazer com a agricultura familiar? A agricultura familiar ela representa 70% da produção de alimentos e 85% das propriedades. É aquela pequena propriedade, aquela que trabalha basicamente com a mão de obra familiar, eventualmente contrata um ou outro. O produtor de café aqui do sul do Espírito Santo, com raras exceções, basicamente é isso. É mulher, marido, 1, 2, 3 filhos, já tem uns que tem a família Lacerda lá, por exemplo, que é muito conhecido, que eu tenho uma aluna que está estudando com a gente agora, né? Já está na quinta geração, todo mundo embolado lá trabalhando, um trabalha no terreiro, um faz... Esse é o modelo de agricultura familiar, né? E ela é a que precisa de mais assistência, né? Esses pequenos agricultores, eles fazem a diferença, porque eles representam entre 20 e 30 milhões de brasileiros. Edilara, pode falar. Seu microfone, eu não estou ouvindo. Edilara, se você quiser falar, pode falar, mas está ligado, não sei se está ligado, mas eu não estou ouvindo, não. Bom, fique à vontade. Ah, tá, beleza. Pode falar, Edilara. Eu acho que está ruim o som dela. Está ruim seu som, Edilara. Bom. Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Desculpa, professor, minha conexão tá um pouco ruim. Hoje de manhã eu já tive problema. Tá caindo, ó. Caiu de novo agora. Se você quiser, escreve aí, eu leio e comento, tá bom? Que está sem agora. Bom, tenta aí. Tá. Bom, então é isso aqui, né? É muita importância que tem e a gente viu. Em função disso aí, a agroecologia ela surge como foco a agricultura familiar, né?
A agricultura familiar ela tem o perfil da agroecologia. Quando você vê, para quem não viu ainda, para quem assistir aquele vídeo, os dois vídeos, que é exatamente isso, Edilara, foi o que o Leonardo falou, que é funcionário do Incapé. Quem vê o que uma família pode ser quando tem assistência técnica, vive no meio que tem toda uma condição, que propicia essa condição. Para uma outra, como a família lá do Sítio do Mato, que vive totalmente lançada, as traças, jogada ao léu, a diferença se dá. Então, a agroecologia foca nessas famílias. Aqui no Espírito Santo, eu tenho um co-orientado, por exemplo, o André está trabalhando com um grupo de Iconha que se chama Vero Sapori. Lá em Alegre também tem outros grupos, Venda Nova tem grupos, Santa Teresa tem grupos que vem trabalhando com essa questão. Esse número é muito questionável, Edilara? Você tem, por exemplo, algumas culturas que praticamente 100% é agricultura familiar. Agora, tem outras culturas que não. Então, é muito questionável isso aí. Até existe desinformações muito grandes no Brasil. As pesquisas não são muito bem feitas. É muito questionável. O fato é que algumas regiões, por exemplo, como Alegre, que eu estou dando aula lá, teoricamente, quase tudo lá 95% são pequenas propriedades. Não significa que uma pequena propriedade seja agricultura familiar, Porque tem gente lá que mexe com boi e contrata um vaqueiro e ele nem vai lá. Então, isso aí não caracteriza bem a agricultura familiar. A agricultura familiar clássica é aquela que a gente vê na Nova, dos Martins. Eu gosto muito de feira, eu comentei com você, vou muito à feira. Esse pessoal que vem aqui, todo mundo produz. Esse é o perfil. A família quer. É aquilo que vocês viram lá. Vejam, quem não viu aqueles dois vídeos lá, para comparar uma com a outra, é aquilo ali. A agroecologia, e não é só produção. Sabe? A agroecologia ela tem como foco o homem e o meio ambiente. A cultura, a ética, o comportamento, o bem-estar do ecossistema como um todo. Essa que é a diferença. Então está começando esse movimento. Ele cresce no mundo. E cresce principalmente nos países mais desenvolvidos. Eu comentei já aqui que tem países que já proibiu o uso de agroquímicos, pesticidas. Tem outros que já têm data marcada. Os países nórdicos, por exemplo, têm praticamente data marcada, porque você consegue fazer isso. A pressão das multinacionais que, de certa forma, adia isso aí. A Austrália, por exemplo, está investindo na Austrália quase primeiro mundo. Tem um modelo neoliberal, que eu não gosto tanto, mas é um modelo que tem o mundo inteiro. Então, ela vem estimulando muito, muito. Teve uma palestra aqui desse professor, esqueci o nome dele, foi a Madela que convidou, que é orientadora coordenadora do curso de mestrado. Então, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, olha como que está subindo o número de produtores. Em 2012 era 5.900, em 2019 era 17 mil e pouco, hoje já são 20 e tantos mil produtores agroecológicos. Então, esse número é crescente. No café, eu criei aqui um estudo de caso para mostrar, isso aqui foi até para a turma, eu conheci isso aqui mais detalhadamente, para mostrar o que seria essa sustentabilidade, por exemplo, numa propriedade de café. Poderia ser numa propriedade de cacau, numa propriedade de soja, numa propriedade de cana, numa propriedade de leite, qualquer coisa. Esse ciclo de sustentabilidade do café foi um grande movimento mundial, para você ver que o mundo está se preocupando com isso, que foi criado regras para você produzir café na sua propriedade de uma forma sustentável. O que é produzir café de uma forma sustentável? É essa figura que vocês estão vendo aqui. O que tem de diferente aqui dentro de uma propriedade como essa? Existe a legislação ambiental. Eu falo assim, tem produtor que tem pavor quando você fala legislação ambiental.
né? Tem produtor que acha que a legislação ambiental foi criada para prejudicá-lo. Claro que não, gente. Ninguém quer prejudicar produtor rural, efetivamente não, né? É fato, de fato, alguns são prejudicados, porque as leis foram criadas num dado momento onde a pessoa já tinha estabelecido em função de um dado critério e depois foi modificado. Então, isso tem reajuste, né? Está sendo feito um acerto aqui, um acerto ali e tal. Infelizmente, alguns são injustiçados mesmo. A vida é desse jeito, né? Não tem como você ser sempre justo com todos. Não tem como, né? Houve erros, para se fazer acertos, alguns momentaneamente são prejudicados, né? Então, você tem as leis ambientais, que aqui, por exemplo, é topo de morro. Eu vi que nesse grupo aqui tem muita gente que não é da área nem de agronomia, nem de ciências agrárias de modo geral. Então, às vezes, não conhece a terminologia ainda, né? Não se preocupe que vamos se familiarizando, né? Então, isso aqui é uma APP, que a gente chama Área de Preservação Ambiental. Como essa aqui também. Margens de rio, margens de lagoas, topos de morro, que é a área de recarga de aquífero. Essas áreas aqui, elas têm que ser protegidas. A área de preservação permanente. Não é proteção, como muita gente fala. Tá? É preservação, que é diferente de proteção. Proteção é uma coisa. Preservação significa intocabilidade. Tá? Proteção significa que você pode utilizar com cuidados. Tá? Tem isso também, né? APAS, né? Aqui é APP. A área de proteção ambiental, no caso, APA, né? Então, aqui você tem sua cultura de café, que você tem quebra-vento, que você pode ter boi, o que você quiser. Aqui, café. E pronto. Isso é uma propriedade sustentável. Aqui você produz uma outra cultura, né? Aqui você tem terreiro, tem essa coisa toda. Isso é uma propriedade sustentável. Para você fazer isso que você mostrou aqui, né? Isso aqui, você tem que aprender o quê? Manejo de bacias hidrográficas e práticas conservacionistas. Quando você fala manejo de bacias hidrográficas, o que você tem que fazer? Utilizar práticas conservacionistas. Quinta-feira eu faço o convite, eu não sei como é que é, onde vocês moram e tal. Quinta-feira nós vamos fazer uma visita técnica em Atílio Viváqua. Atílio Viváqua está desenvolvendo, a turma do mestrado em agroecologia lá do campus de Alegre, né? Colegas seus. Raquel. Eu não entendi, Raquel, o que você falou? Então, se alguém mora perto de Atílio Viváqua, é só aparecer lá na Secretaria de Meio Ambiente às 9 horas, a gente se encontra lá, se conhece e depois ele vai fazer uma apresentação lá para o nosso grupo e depois a gente vai para o campo ver a construção de barraginhas em nível, aquela coisa toda. Tá? É muito interessante. Na parte da tarde, talvez a gente visite aquele frigorífico grande que tem lá para ver a parte de tratamento de resíduos. Então, se alguém puder, né, talvez alguém mora perto aí de Atílio Viváqua e queira entender, tá bom, Raquel. Isso aí, economia circular, a Rebeca está tocando aqui. Isso aí, isso mesmo, Raquel. Então, essa questão cai nisso aqui, né? Eu gosto muito disso aqui. Ah, tá. Raquel falou amando a aula. Eu tinha entendido Amanda. Eu falei, Amanda. Beleza, Amanda. Beleza, Raquel. Valeu. Eu gosto muito dessa figura aqui. Vamos supor que você vai queira dar uma aula, é muito bom para criança, né? Para criança, às vezes, tem que ser meio lúdico. Você não tem recursos. Às vezes, Leonardo, que tem capera aí, você sabe que você tem que improvisar, às vezes. Aí você pega uma folha de couve, serve folha de almeirão também, e você vai mostrar como que funciona uma bacia hidrográfica. Né? Então, aquela figura que eu mostrei no começo, ela está descrita aqui no pé de couve. Você tem uma nascente aqui você tem os afluentes, né? Afluente da margem direita, afluente da margem esquerda. Né? O que é afluente da margem, né,
tal. São os rios que tem aqui. A jusante é o que fica para baixo, a montante é o que fica para cima. Alto curso, médio curso, baixo curso e a foz. Todo rio tem a sua foz, né, que pode ser chamado também de barra. Eu não sei se vocês sabem, o nome de cidade que tem mais no Brasil, eu gosto de curiosidade, às vezes é Barra, né? Conceição da Barra, Barra de São Francisco, Barra do Itapemirim. O que é Barra? É onde o rio encontra com o mar. Pode ser um rio com rio também, chama Barra. Barra do Piraí, por exemplo, né? É onde que o rio Piraí é barrado com outro rio, né? Então é um nome muito comum e explica isso aqui. Você tem que entender como que funciona isso aqui, né? Onde são os divisores de água. Então essa bacia hidrográfica aqui, essas partes aqui, né, é o divisor de água. Toda a água que cai dentro desse local, ela vai ser drenada para esse ponto aqui e vai convergir no fim da linha para esse ponto aqui, que pode ser um outro rio. O rio Castelo, por exemplo, ele vai desaguar no rio Itapemirim, ali em Coutinho, ou a Ponte das Duas Barras, como é mais conhecido às vezes, né? Ou lá onde que eu morava, eu estudei em Viçosa a vida inteira, lá tinha um córregozinho lá, São Bartolomeu, que segue caminho, vai cair no Piranga, que vai formar o Rio Doce e vem aqui para o Espírito Santo. Quer dizer, a água lá de Viçosa segue de lá daquele cantão, vem parar aqui no norte do Espírito Santo, né? Então, esses aqui são os divisores de água. E para você manejar isso aí, você tem que saber que existe essa inter-relação aqui. Você tem a pedosfera, que, resumindo no nosso caso aqui, é solo, onde você vai trabalhar, né? Agricultura ou pecuária, né? Ela influencia e é influenciada pelo biosfera, a parte aqui do ar, essa coisa toda, a atmosfera, né? A parte viva que tem aqui, né? Os micro-organismos estão todos aqui, bactérias, fungos, né? Você tem a atmosfera, tem a hidrosfera, que está aqui, onde fica o lençol, aquela coisa toda, e a litosfera, que está lá embaixo, né? Então, o processo de formação do solo vai se dando nessa ordem aqui. Se você quer achar, por exemplo, um poço artesiano, você tem que perfurar, essa profundidade vai demorar em função de uma série de características, você vai achar a rocha, que é a litosfera, você vai ter que furar a rocha para chegar nesse poço artesiano. Tem o lençol livre, que fica acima da litosfera, né? Você faz um buraco na terra, num dado momento, essa água vai sendo drenada para ali e você tira essa água. Esse é um poço que a gente chama de poço livre. A biosfera é fundamental para a produção. Qualquer pessoa que é da área de ciências agrárias tem trabalhos muito interessantes sendo desenvolvidos agora por um professor lá de Venda Nova, do IFES de Venda Nova, o professor Lucas. É um professor novo, muito novo, mas que tem uma visão assim fantástica, né? Muito moderno. A gente estava doido para levar ele lá para Alegre, né, Mayra? O nosso professor Pavese aposenta ano que vem e a gente queria que ele fosse para lá. Não sei se vai, porque ele está muito bem consolidado lá, mas está querendo comprar o passe dele, né? Ele é muito bom. Então, ele está fazendo umas pesquisas muito interessantes com café, para você ter ideia, associando as características da biosfera com a nota do café. Será que aparece um solo que tem mais o micro-organismo A, B, C, D ou E? Vai influenciar, por exemplo, na bebida? Você vai ter um café de 80, 85, 90 pontos. Será que vai influenciar na característica, por exemplo, o sabor? Algumas das características, né, do café. Então você vê bem, e já se tem algum resultado, né? Tem duas meninas e um menino que estão fazendo mestrado lá, que trabalham na equipe dele, né? A Bruninha, a Ana e o Silas estão lá em Venda Nova. E eles estão vendo isso aí. Já fizeram coleta, já foram para o laboratório, já está numa parte assim de análise. Muito interessante. Então, isso aqui, gente, é aquele conceito que eu falei na primeira aula, da inter-relação. Nós somos seres aqui, água, interrelacionados. A nossa água aqui está diretamente ligada aqui.
aqui, diretamente ligado aqui, tem ligação com essa aqui e com essa aqui, né? E tem o ciclo da água, isso tudo aí. A mesma coisa tem para os outros minerais, do carbono, do oxigênio, né? Cada um da sua forma, mas é isso aí. Então a gente tem que saber que se você cuida mal disso aqui, você vai influenciar mal aqui. Mal como? Se você degrada a matéria orgânica aqui do solo, ela vai virar o quê? O que é matéria orgânica? A base de matéria orgânica é carbono. O carbono, sob altas temperaturas, sem a proteção de cobertura, ele oxida com a temperatura e vira o quê? Gás carbônico. Vai para a atmosfera. Um solo sem vida, sem fungo, sem bactérias, sem micro-organismo de modo geral, ele não adianta ser adubar, por exemplo. É um solo infértil. Um solo que tem uma biosfera rica. Por exemplo, já falei na Amanda hoje, a Amanda de lá do Caparaó, ela me mostrou a análise do solo dela no meio do café, solo muito bem manejado, tem quase 5% de matéria orgânica. Matéria orgânica 5% é solo de floresta. O que é isso? É um solo bem manejado. Então, o café deles, eles ganham prêmio todo ano. Todo ano eles ganham prêmio em concursos nacionais, né? Então, você vê que isso aqui não é brincadeira. Uma área que você vai produzir que não tenha água, o que vale uma área sem água? Então, é fundamental esses conceitos, né? A agroecologia, ela pensa muito nisso, né? O solo, ele desempenha todas essas funções aqui, tá? Todas essas funções aqui. Por isso, ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser muito bem preservado. Existem relações, isso aqui é meio complexo, eu vou pular isso aqui, né? Num outro momento a gente explica isso, né? Bom, então, o que são essas práticas conservacionistas que você pode fazer, né? Você tem práticas edáficas, práticas vegetativas e práticas mecânicas. Essa que a gente vai visitar na quinta-feira, lá em Atílio Vivaco, são práticas mecânicas. O que é isso? Você pega um trator, por exemplo, você faz eles estão com muito foco lá em coxinhos em nível. Coxinhos é nada mais do que um terraço de meio metro de profundidade, em torno de meio metro de largura. 70 centímetros, mais ou menos, de largura, né? O tamanho da boca de uma retro pequena. Para que serve isso? Para você acumular água. A água de chuva que vinha descendo morro abaixo, ia provocar erosão, de repente provocava sorocas, ela é barrada por esse coxo. Coxo, todo mundo sabe o que é, aquele que o gado se alimenta, coxo. Coxinho porque ele lembra um coxo, só que ele vai reter água. Essa água parada ali, ela vai infiltrar no solo, ela vai recarregar o aquífero. Então, ela vai beneficiar abaixo. Pode fazer em qualquer lugar? Não. Tem lugar que você tem um terreno que tem a erodibilidade alta. Um terreno mais arenoso, por exemplo. Então, você não pode fazer isso aqui. Você faz uma prática vegetativa. Você faz essa barreira, por exemplo, usando... quando você for fazer imagina que você tenha café plantado na área. Tá? Numa área muito acidentada, com solo muito arenoso. Caso típico de várias das partes altas de Muniz Freire, Ibatiba, Iuna, Venda Nova, Conceição, Castelo, né? Você planta em nível, planta seu café em nível, obrigatoriamente. Hoje ninguém planta mais café morro abaixo, né? Cultura nenhuma, planta em nível. E todas as vezes que você for fazer a roçada, esquece que existe enxada, tá, gente? Para café. Enxada é uma ferramenta que não existe mais. A não ser para consertar uma coisinha ou outra, né? Mas para capinar, não. Você roça o café. Esse mato, você vai deixar ele cobrindo o solo. Então, isso é uma proteção vegetativa. Quando tiver um volume maior, você vai enleirando esse material, que a gente fala chegando esse mato, com galhada de café, de poda, aquele negócio todo, na linha do café. Então, quando a água de chuva estiver descendo, ela não vai descer morro abaixo, ela vai descer e vai encontrar essa barreira vegetativa, né? Então, ela vai parando ali e você vai fazer, né? Então, a gente vai comentar sobre essas práticas que tem, né? Aqui tem, por exemplo, aqui tem
Imagina não, a declividade aqui é nesse sentido, né? Então você tem aqui a região das nascentes, né? A recarga das nascentes é aqui, por lei aqui é área de APP, área de preservação permanente. Então é o que a gente chama de mata de topo de morro, tá? Aqui você tem corpos hídricos, tá vendo? Aqui tem uma nascente, aqui tem outra nascente. Então, ao longo do curso hídrico, aqui tem uma lagoa, aqui vem outra lagoa, aqui tem outra lagoa, você tem que fazer a proteção delas, plantando árvores, que vai variar dependendo da largura do rio. Isso aí, dependendo do estado que você tiver, né, você vai no novo Código Florestal, regulamenta, né, em algumas dadas condições, varia de 5 metros, 10 metros, né, até 2 vezes, chega até o limite máximo de 600 metros, lá no caso de grandes rios, que não é o nosso caso, aqui no Espírito Santo não existe isso. Né? Então você tem que ver, tem que seguir isso aqui. Aqui você vai fazer suas culturas em nível. Aqui você faz a curva de nível, que você faz, por exemplo, barraginhas, que a gente vai ver lá também em Atílio Vivaco na quinta-feira. Lá tem um projeto junto com os coxinhos, você faz também as barraginhas, tá? Porque a água que é drenada aqui, o excesso você capta aqui, né? Aqui você tem a nascente, você vai fazer a proteção da nascente, tá bom? Protegeu a nascente, pronto. O que é proteger a nascente? Precisa plantar árvore lá dentro? Não. Só faz uma cerca. De quanto? 25 metros. Pois é, Beatriz, podia, né? Eu fiz esse convite agora para quem puder ir na quinta-feira lá, né? Será um prazer, né, encontrar com você lá, conhecer lá em Atílio Vivaco, tá bom? Pois é, não é difícil para todo mundo, meio de semana, né? Quase todo mundo trabalha. Eu vou filmar muito, eu vou mandar muita foto para vocês, tá? Isso com certeza. Eu já tenho até muitos, eu vou mandar para Mayra, e a Mayra manda, tá, Mayra? Ele já me mandou alguns vídeos, eu vou fazer alguns vídeos lá também, eu mando para a Mayra manda para esse grupo de WhatsApp, tá bom? Curso d'água, represas, estação. Então, isso aqui, gente, você fala assim, muita tecnologia? Não. Olha essa foto aí. Deixa eu ver se está outra aqui. Tá. Aqui, gente, foi um local que eu trabalhei no meu mestrado. Essa foto aqui é 1999, para ser preciso, agosto de 1999. Tá? Isso aqui, para quem não está entendendo bem, que não tem prática, é um morro que a gente chama, né? Uma encosta, termo técnico. É um pasto, segundo o dono, era um pasto. Isso aqui não é pasto, não. Isso aqui é uma área degradada, tá? Mas os produtores rurais chamam isso aqui de pasto. Bom, lá em cima tinha uma nascente, que a gente chama uma nascente empoleirada, de poleiro, como se fosse aquela gaiola, não tem um poleiro onde o passarinho fica ali, por isso que ela é chamada empoleirada, porque ela fica lá embaixo, tem uma rocha, lá em cima tem a parte de recarga, que no caso aqui estava degradada, a nascente secou. E aqui o gado descia morro abaixo, que toda hora para beber água, que tinha um restinho d'água lá embaixo. Aí foi criado um projeto pelo SAI, pelo Copasa, a Engenharia Florestal e o IEF, né, para recuperar 10 nascentes. Essa aqui foi uma contemplada. E a gente fez isso aqui. O que é isso aqui? Terraço de base estreita. Muito declivoso o terreno. Você fala assim, mas professor, por que fez uma prática edáfica num local que é muito declivoso? Porque o solo aqui é bem argiloso. É um solo que tem erodibilidade bem baixa. E a gente fez aqui ele de base estreita, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando você vê aqui, a Rayumi está chegando aqui. Beleza. Rayumi, falei de você agora mesmo, tá? Daqui a pouco eu falo de você de novo. Então, pensem bem, quando começava a chover, dessas chuvas fortes, principalmente, que vai ter agora, nos próximos meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ela descia morro abaixo aqui, provocando isso aqui. Erosão. Certo? Muito complicado. Então, na hora que a gente fez esses terraços de base estreita, você passou a reter água. Essa água que ficou parada dentro do terraço, o que ela vai fazer?
Isso, isso. É, tem. Agora, essa manutenção, Edilara, ela tem que ser feita, né? Inevitavelmente, o que você pode fazer para diminuir, plantar gramínea, né? Fazer maior e fazer uma sequência maior bem na cabeceira para que haja o mínimo possível de movimento de terra. Quando você faz, por exemplo, vamos supor uma encosta como essa aqui, se você fizesse a primeira barraginha aqui, porque você faz a barraginha aqui na parte côncava, né? Nunca você vai fazer na parte convexa, porque a água vai correr aqui na parte côncava. Então, o que a gente preferiu fazer? Na outra disciplina eu vou mostrar mais a vocês. A gente começou a fazer uma série de barraginhas desde a parte bem superior, porque aí vai reduzindo o movimento de sedimentos. Se você diminui, você vai reduzindo o assoreamento dentro das barraginhas. Então dá menos esse problema aí que a Edilara está discutindo, certo? Mas fora isso não tem jeito, né? Se você não faz, você vai ter problema de assoreamento, sim, que você vai ter que fazer manutenção de vez em quando, né? Porque vai reduzir a capacidade de armazenamento de água. Então isso aqui é uma área que a gente fez aquilo ali. Esse aqui é um outro caso, que isso aqui eu vou discutir bem com vocês. Esse aqui eu tenho um vídeo aulas. A outra disciplina a gente vai recuperação de área degradada, né? Eu tenho ela toda gravada, que eu dava ela à distância, muito bem produzidos os vídeos, foi uma empresa contratada para produzir, então profissionais mesmo, bem profissional. Vai ficar fácil para você. Muitas aulas a gente não vai poder ter, a gente vai poder ter uma ou outra para tirar dúvida de um trabalho ou outro, né? Mas aqui era um lugar que não existia nada aqui, tá, gente? Passava um corguinho aqui desse tamanho mesmo. Isso aqui, 20 centímetros, né? Prédio, tinha água, faltava e tal. Né? Aí virou isso aqui. Milhões de litros de água tem aqui, tá, gente? Porque aqui são 150 metros por 80 metros de largura e por uma média de 5 metros de profundidade. Multiplica um por outro, você vai ver que dá milhões de litros de água. Essa água que vocês estão vendo aqui, isso aqui era o mês de agosto, setembro. Estaria seca, ela já tinha chegado lá no mar, ela estava no mar, já tinha evaporado, não tinha chovido ainda, porque nessa época não chove, né? Nessa região nossa. Estava lá, estava chovendo no outro canto, né? Já tinha sido carreada para um outro canto. Ela está armazenada aqui. Entendeu? Então, esses barramentos, isso aqui na verdade é uma grande barragem. Essa área ali que vocês viram bonita, essa área aqui, tá? Que vocês estão vendo, é essa área aqui. A gente começou a trabalhar, estava desse jeito aqui. Tá? Nós tivemos que tirar essa estrutura todinha, desassorear. Eu vou mandar. Na outra disciplina, tá, Valdênia? Vou mandar. Vou mandar todos eles, estão no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, então vai ficar disponibilizado lá para vocês vão poder ver à vontade lá. Tá? Todos os passos, tem a parte teórica e depois tem a parte de campo. Tem a parte teórica que foi gravada em estúdio mesmo, sala, né? E tem a parte que foi gravada aqui nesse lugar que vocês estão vendo, contando toda a história, apresentando aquela coisa toda. Então, isso aqui, depois de trabalhado, virou isso aqui, né? São aquelas coisas fantásticas que a gente... uma coisa doida. E você pensar que a gente bebia essa água aqui, tá? Lógico, tratada. Mas, para vocês terem uma ideia, depois que ela virou aqui, que a gente passou a captar água para o Instituto, que a gente consumia lá em torno de 300 mil litros de água por dia. Aqui, depois que passou a ser captada aqui, a gente reduziu o material químico. A Rayuma entrou aqui agora, ela é química, né, Rayuma? A gente reduziu o material que é utilizado para o tratamento da água em 90%. Foi pouco tempo, tá, Raquel? Aqui a vegetação, sim, demora um pouco mais, né? Mas o resultado aqui da água, né, a nascente secou. Né? O start foi esse. A nascente secou e deu desespero no diretor na época. Ele montou uma equipe de 4, eu era um dos 4, e a gente começou a fazer um trabalho de emergência. Começou em 1 ano, 2 anos depois estava pronto. Né? Eu vou contar essa história bem na outra disciplina. Tá? Mas a vegetação demora um pouquinho mais, mas muito rápida. Aqui, de quando não tinha nada,
para chegar nesse estágio, que era um capoeirão, chegar nesse estágio demorou em torno de 10 anos. Tá? Muitos trabalhos de pesquisa. Tá? Então, aqui a gente gastava 10 vezes mais produto químico para tratar essa água, porque ela chegava com tanto sedimento, tão impura, né? E ela ficou desse jeito assim. Né? Então, são aquelas coisas fantásticas que a gente utilizou, o quê? Práticas de conservação do solo. Né? Era desse jeito, ficou desse jeito. Tá? Tudo que a gente fez aqui, recuperar a vegetação, curvas de nível, terraço de base estreita, barraginha, proteção da nascente, conservação da mata de topo de morro. Né? Então, isso aqui, gente, é uma bacia hidrográfica. Você tem o ciclo da água. Se você tem uma situação igual àquela que eu mostrei lá, que existe muita degradação, a água vai bater, quando ela chega ao solo, ela vai provocar um escoamento superficial muito forte, vai vir para cá. Vai assorear esse corpo hídrico aqui. Por isso que você tem que proteger. Por isso que você tem que ter essas linhas aqui em nível, proteção, que pode ser vegetativa, né, qualquer que seja, para evitar que seja aqui. Aí você vai ter aqui, vai ter o ciclo da água, né, em condições, né, para ela fazer todo aquele movimento que a gente precisa ter. Tá? Em regiões de montanhas, você tem que ter acidentadas, como as nossas, né? Você está falando, Quitéria, você está falando aqui, isso aqui a gente começou a fazer o projeto, a gente começou a fazer isso aqui no mês de agosto, tá? Era plena época de seca. Zema, entrou trator aqui, né? Trator de esteira mesmo, tirando esse material aqui, tirando tal. Depois teve lugar que o trator não conseguia entrar aqui. Uma vez tentou, atolou, teve que pegar outra, virou uma coisa no problema. Então, o trator tirava, reto escavadeira, tirava com o braço até onde dava, depois ele passava para o outro lado, tirava onde estava. No meio, foi uma luta que teve que entrar um senhor aqui, com uma junta de bois, e ele fez um garfo mesmo, de ferro, com mais 3 no meio, assim, né? Então, pregado no boi, o boi ia, ele furava, por exemplo, é como se fosse tirar uma fatia disso aqui. Furava isso aqui, os bois iam tirando isso aqui no peito, ia puxando até aqui. Deixava esse material aqui, o boi dava a volta aqui, a junta de boi, né? Entrava aqui de novo, furava de novo e tal, até limpar, ficar desse jeito aqui, né? Quando chegou, limpou, foram feitas as barragens, tá vendo? Essa aqui é uma barragem, tá? De terra. Todas foram de terra, tá? Essa ficou aqui submergida, por exemplo. Essa aqui está aqui dentro, né? Ela ficou submersa, tá? Ela não foi aproveitada, não, porque ficou acima dela, o nível de água ficou acima dela, né? Não prejudicou em nada. E aqui, quando chegou no outro ano, já estava desse jeito. É lógico que tinha um pouquinho de turbidez ainda a água, né? Essa foto aqui, por exemplo, daqui com relação aqui, são 7, 8 anos, 10 anos, para ser sincero, né? Mas no terceiro ano você já tinha uma água de qualidade muito boa. No quarto, praticamente outra realidade, tá? Então, isso. Além disso, é o que você falou, Leonardo. Você não perde só a questão do assoreamento, que vai reduzir o seu volume de água. Você está perdendo a parte fértil do solo. O horizonte onde você tem matéria orgânica, onde tem a maior quantidade da microbiota do solo, está aqui, que vai tudo embora, vai tudo junto, vai ter um solo estéril com o tempo. Né? Então, esse é o ciclo da água, essas são as práticas. Um local como esse aqui, por exemplo, né? Que é o caso dessas cidades que eu falei aqui, do Espírito Santo, sul do Espírito Santo, principalmente, região aqui de montanha do Espírito Santo, você tem que ter essas práticas conservacionistas. Como são pequenas propriedades, né? Muito pequenas propriedades, você tem que fazer esse manejo. Daí a importância daquilo que vocês vão, né, quem chegou depois, o Rony, é muito barato. Essas práticas, de um modo geral, eu vou ter esses valores atualizados agora quinta-feira. Eu não sei se você já estava aqui quando eu até fiz um convite a vocês. Não posso garantir transporte, porque não tinha essa previsão. A gente vai visitar a Tiro Viváqua.
O Márcio, que é o secretário de Meio Ambiente de lá, está fazendo um trabalho muito bonito, está muito interessado em divulgar o trabalho dele. A gente lançou um livro, aquele livro de uma menina que foi minha orientada lá na cafeicultura, Andresa. Nós lançamos um livro de barraginhas, né, na cafeicultura. E ele recebeu esse livro, ficou muito interessado, acabou fazendo um convite para a gente conhecer o projeto dele. Tá? Então nós vamos lá na quinta-feira. Quem puder ir, né, fiquem a Tiro Vivaco, uma cidadezinha aqui perto de Cachoeiro. Vai ser 9 horas da manhã, vai ser um encontro da Secretaria de Meio Ambiente, ele vai dar uma palestra até às 10 horas a gente vai para o campo. Na época, aquele projeto que eu fiz, participei ali de recuperação de nascente, tá certo, foi há 22, 23 anos atrás. Né? Ficou em R$10.000. Projeto bem completo, grande. Né? Foi barraginhas, foram umas 20 barraginhas, foram mais de 40 terraços, mais de 40 não, foi mais de 80 terraços de base estreita, cada um uma faixa de 150 metros, revegetação, plantio de 1.800 mudas de árvores. Vamos jogar aí a inflação do período, seria 20 e poucos mil hoje. Né? O Plantágua, que tem uma orientada minha que está fazendo ali em Alegre, né? Serve. Você consegue fazer, Valdênia, rios intermitentes, né? Não digo assim num primeiro tempo, né? Se você fizer um trabalho muito bem feito, eles voltarem a ser perene. Qualquer condição? Não, qualquer condição não. Você tem que analisar uma série de fatores, né? Não é imediato, você tem que trabalhar a microbacia, uma série de fatores, mas você consegue. Eu conheço casos, de alguns casos que foi. Aí depende, tem parte de engenharia, né? Não dá para um agrônomo, que é o meu caso, só fazer. Você tem que ter um suporte, né? Você tem que ter um suporte de uma equipe muito grande. Eu tenho um orientado meu, ele trabalha hoje lá no IFE de aquele lugar que produz cachaça, Salinas. Eles fizeram um trabalho belíssimo lá, ele, professores lá do IFE de lá, IFE Norte de Minas, com um engenheiro, né? Vários profissionais do Instituto conseguiram perenizar um rio lá. Tem uma grande parte, por exemplo, se você pensar, foram feitas uma série de barraginhas dentro do leito do rio. Alguma parte foi impermeabilizado para a água ficar parada, não infiltrar, outras partes a água infiltra, sim, mas acabava afluindo para ele mesmo, aquela coisa toda, controlou lá na frente a vazão. Vamos supor que você queria manter uma vazão de chutar, tá? 10 litros por segundo. Você tem 6 meses de seca, então você tem que fazer 10 litros por segundo, vezes 60, vezes 60, vezes 24. Dá X litros. Vezes 6 meses vai dar Y litros. Então você precisa de um reservatório Z. Como é que você vai fazer isso? Tem que considerar a evaporação, essa coisa toda. Né? Mas dá para fazer. Né? Tem que ter engenheiro no meio, engenheiro mecânico, engenheiro civil, né? Essa coisa toda. Né? Mas é uma equipe multidisciplinar, como a gente falou. Dá para fazer. Né? Então, aqui a gente tem uma microbacia, dentro disso até que a Valdênia perguntou. Vamos supor que essa bacia aqui está degradada. Você quer recuperar essa lagoa aqui, né, que está sofrendo assoreamento e tal, você tem que recuperar todas as microbacias. É o trabalho que se faz lá em Extrema, que eu vou mandar vários vídeos para vocês. Eu tenho com certeza alguns já conhecem aqui. A Extrema é o melhor exemplo brasileiro de recuperação de áreas degradadas, principalmente os projetos de APP, de nascentes, né? E de vegetações ciliares, de um modo geral. Né? Aqui mostrando, por exemplo, né, as APPs, as funções delas. Depois vocês leiam com calma, que eu vou postar essa apresentação lá, né? E mostrando que aqui é estreito, né? Então a margem ciliar é estreita. À medida que vai alargando o rio, ela proporcionalmente ela vai tendo que aumentar a faixa que você vai manter preservada. Erosão. Erosão é o grande problema que tem associado à agricultura e pecuária mal planejada. É isso aqui que eu mostrei para vocês. Né? Então, a água de chuva, sem nenhum tipo de cobertura, bate sobre o solo, vai provocando a desagregação, o transporte e a deposição. Essa deposição a gente chama de assoreamento. Né? Um solo compactado, solo de pecuária em região de montanha compactado, você tem poucos poros, né?
Aqui, por exemplo, é um solo compactado, poucos poros. Quanto menos poros tiver, menos água vai infiltrar, maior vai ser a lâmina que vai escorrer. Se você tem um solo bem poroso, né, a água vai infiltrar com facilidade. Por que dentro de uma área de mata, não sei se vocês já andaram no momento de chuva dentro de uma área de mata, uma mata mesmo, não é matinha, não, mata mesmo, eu já andei muitas vezes. Né? Você não vê isso aqui, água correndo, porque a água infiltra. Né? Então, você entendendo isso aqui, você vê que você tem que fazer. Né? Então, a erosão ela provoca todos os males que você pode associar. Né? Isso aqui mostra muito bem. Né? A água de chuva, no primeiro momento, vai acumulando até você chegar num caso extremo, que é isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de vossoroca, que começa pequenininha, daquele jeito que a gente mostrou, até chegar num ponto absurdo como esse aqui. Né? O que que foi a reportagem ontem. Isso aqui é na região ali do Rio de Janeiro. É uma região que vem apresentando muito problema, né? Vale do Paraíba, ali quase toda a região que foi café, foi muito mal cuidado, o pessoal abandonou o café nos anos 60, passou para a pecuária, muito poucas práticas. Né? A Embrapa vem fazendo um trabalho muito bonito ali, junto com os institutos federais, de recuperação. Não é fácil, o processo aqui é muito demorado, tá? Você que tinha perguntado, tá? Foi a Valdênia que perguntou, a Quitéria, que perguntou. Aqui é demorado, tá, Quitéria? Porque aqui entra naqueles fatores que a gente já comentou, não sei se vocês lembram, a gente vai ver isso mais na outra disciplina, que são os fatores ecológicos. Quando você tem um banco de sementes que favorece o processo de recuperação, animais para dispersarem sementes, colonizar esse ambiente degradado, o processo de recuperação é mais rápido. Quando você tem uma área como essa aqui, o processo é muito mais lento. Consegue, mas é muito mais lento. O custo aí, no caso, né, quem perguntou sobre custo, né, o Rony perguntou sobre custo, é mais alto. Eu tenho áreas, por exemplo, que eu trabalhei lá no IFE, que eu trabalhava lá no sudeste de Minas, cidadezinha Rio Pombo, pertinho de Juiz de Fora. Tem lugar que pode fazer sucessão ecológica. Né? Tem lugar que você pode fazer, sim, são diferentes. A gente vai discutir isso mais na outra disciplina, tá? Mas, de um modo geral, um local que você tem um banco de sementes e que a área não se encontra tão degradada, influencia, às vezes, a topografia, uma série de fatores, você pode cercar a área, isolar e deixar uma regeneração natural. Outra, se tiver pouca vegetação, você faz algum enriquecimento. Vamos supor que tem poucas espécies frugívoras, por exemplo, cada fruta, né, o que atrai abelha, melíferas, aquela coisa toda. Você planta lá meia dúzia de amoreira, né, meia dúzia de frutíferas de modo geral, pitanga, espécie aqui do mato nativa, né, melífera, tem uma camará, por exemplo, que cresce muito rápido, pioneira, atrai muita abelha, né, polinização, essa coisa toda. Né? Então, sem intervenção, uma área como essa aqui, é o que o Leonardo falou, não vai nascer nada. Quando eu falo nada, é num período assim plausível. Tá? Você fala, mas daqui a 200 anos, não, daqui a 200 anos é difícil de falar. Eu conheço áreas em Brasília, por exemplo, eu morei em Brasília há muito tempo. Tem uma área, lá tem o Lago Paranoá, que é muito bonito, né? Um dos pontos de referência lá de Brasília. Muito bonito. Quando fizeram o açude, a barragem, no caso, a barragem para fazer até a primeira hidrelétrica, né? Não chega a ser hidrelétrica, a primeira produção de energia foi nessa barraginha que fizeram lá. Fizeram um corte numa área, uma área de aproximadamente uns 10 hectares. Né? Fizeram um corte nessa área aí de 10 hectares, talvez um pouquinho mais, talvez 15 hectares, e foram tirando terra para fazer esse aterro. Né? Onde foi construída a barragem, uma barragem sólida de cimento, mas tiveram que fazer um aterro com terra, né? Aquela coisa toda. Eu passo nessa área ainda hoje. Né? Eu mudei de Brasília em 2002, mas eu tenho muito parente lá em Brasília, né? Sobrinha, né? Meu filho, por exemplo, está morando em Brasília. Vou em Brasília ainda, de vez em quando eu passo lá. Mas eu conheci essa área, isso que eu falei, foi feito em 1957, 58, 57. Então são 42,
62, 64 anos. Ela continua praticamente do jeito que o Leonardo falou, comentou aqui. Tem quase nada. Tem uma árvorezinha aqui, aí assim, 30 metros depois tem outra, está na terra. Porque o corte foi feito aproximadamente uns 15 metros. O solo do cerrado é muito pobre. Fósforo é quase zero. Né? Então nada nasce. Né? Então essa é uma condição. Agora, se você tem uma área desmatada na Amazônia, né? Fizeram a pecuária, que não deu certo, você fecha essa área lá. Plano, com muita floresta perto ali, você passa lá 5 anos depois, você não vai reconhecer a área. Desde que não tenha sofrido processo de desertificação, que aí é complexo, né? Mas, de um modo geral, se recupera muito mais rápido. Então, isso aí são fatores que a gente deve ver, né? Bom, aqui você tem, né, situações como essa aqui. Imagina bem em Costa Íngreme, desse jeito, né? Pastagem desse jeito, né? Aqui, por exemplo, sem nada, foi feita uma pesquisa, chegou a perder 100 mil quilos por hectare ano de solo. Aqui uma pastagem, 700 mil quilos. Aqui, com alguma preservação, 1.100 quilos. Aqui, 4 quilos de terra perdido, quase inexistente, né? Matas naturais. Então a gente vê que a erosão, quando você não realiza práticas conservacionistas, você tem sérios problemas. Marcelo, diga. Pessoal que chegou depois, aproveitando enquanto o Marcelo não fala, boa noite aí para todos. Né? Ah, tá bom. Beleza, Marcelo. Ele só apertou errado. Bom, eu vou andar um pouquinho mais aqui, está cedo, que para quem chegou e eu não comentei, eu ia explanar sobre o capítulo, mas como tinha pouca gente ainda, eu preferi começar pela apresentação e daqui a pouco eu vou falar sobre a tarefa da disciplina, né? Agora tem 25 aqui presentes, né? Tá bom. Já dá... o cenário que a gente viu lá tem mais ou menos uns 30, né? Participando efetivamente do curso. A disciplina do professor Carlos chegou a ter 35, né? Não sei se todos estão fazendo. Da minha aqui, pelo menos que tenha assistido às lives, não significa que eles não estejam participando, né? Tem vindo assim 25, 26, 22 na primeira, 25 na outra, hoje tem 26. Tá bom. Bom, esse processo de formação de nascentes, né, qualquer nascente, ela se forma desse jeito. Né? Não vamos entrar em detalhes aqui muito. Né? A água infiltra no solo, de modo geral, né, que a gente chama na zona de recarga, e vai contribuindo para recarregar o lençol. Né? Esse lençol recarregado, num dado ponto da paisagem, aparece uma dada nascente. Né? Então, a nascente, por exemplo, nada mais é do que um ponto, está vendo aqui a gente tem, imagina uma encosta, aqui tem a zona de recarga. A água vai recarregando aqui, esse aqui é o nível que a gente chama o nível confinado de água. Né? Aqui, se você quisesse fazer um poço artesiano, que a gente fala, ou poço confinado, você tem que furar a rocha e a água você pega aqui. Né? Aqui você tem um aquífero livre, que é esse poço que você pode fazer, dependendo do lugar, você acha água 2, 3, 4 metros de profundidade, perto de rio, coisa e tal. Então, a lógica de nascente, a água entra no solo e, num dado ponto, por exemplo, aqui você pode ter uma nascente. Quando chove, o lençol sobe, aquilo que você perguntou, eu acho que foi a Quitéria que perguntou, você pode ter um córrego intermitente. Quando sobe, chove, vem água até aqui e essa nascente vai vazar. A gente fala, vai verter água. Ela começa a baixar, pronto, vem para cá, essa aqui não vai verter. Se tiver uma outra aqui na frente, continua vertendo. Né? Então, aqui, por exemplo, você consegue visualizar melhor. Essa nascente é muito comum aqui na nossa região. São as nascentes de altitude ou lençóis empoleirados. Né? Aqui você tem a área de recarga. Gente, quando a gente fala que a legislação ambiental, apesar de alguns produtores ficarem chateados, a lei foi criada baseada em aspectos técnicos. Né? Então, você sabendo que essa zona aqui é zona de recarga, o lençol, para ser abastecido, a água tem que entrar aqui e recarregar.
né? Então ela chega aqui, ela enche esse espaço aqui, e você vai ter uma nascente aqui vertendo água por um período ou durante o ano inteiro. Se você começa a perder solo aqui por erosão, o que vai acontecer? Cada vez menor vai ser essa faixa de solo que vai absorver a água e transferir essa água para o lençol, né? Então, essa nascente que pode ter um curso, isso, isso, o ideal é que tenha, Valdênia, porque aí, qual a importância da vegetação? A vegetação ela vai produzir, num primeiro momento, a serapilheira, que são os galhos que vão cair, essa coisa toda, folhas, né? Esse material vai ser decomposto e vai produzir a matéria orgânica. A matéria orgânica vai favorecer a microbiota do solo. Quanto mais matéria orgânica, maior a microbiota. Quanto maior o nível de matéria orgânica, maior a absorção de água. A matéria orgânica ela é mágica em termos de absorção de água. Ela absorve, retém, sem contar do ponto de vista químico, que aí é outra coisa. Estou pensando só em água agora. Então, o ideal é que tenha árvores para proteger mesmo, né? E vai funcionar como um banco de dispersão de sementes para toda a região, né? Então, quanto maior for a produção de matéria orgânica aqui, maior a absorção. Aqui nessa faixa, que se você usa isso aqui para produção, que é o nosso caso aqui do Espírito Santo, e zona da Mata Mineira, que eu morei tantos anos, né? Aqui que você tem que realizar essas práticas conservacionistas para você não deixar, em hipótese nenhuma, essa água descer morro abaixo, provocando erosão, lavando solo, como o Leonardo falou, levando o solo fértil embora, que vai causar dano econômico e dano ambiental, porque vai assorear os corpos hídricos, que a gente vê para todo lado. Vocês repararam, quem anda ali pelo rio Itapemirim, ele está sendo formado ilhas para todo lado dele, Itabapoana, né, o Rio Doce, aquele monte de ilha não existia. Né? O que é esse monte de ilha? É material assoreado, né? Aqui a gente vê tristes exemplos, né? Eu estava um dia lá isso aqui em Santa Maria do Jetibá. Eu tinha ido lá em Santa Teresa, na volta, eu vi esse trator fazendo um trabalho. Aí parei, eu tenho até esse vídeo aqui, fiz vídeo, depois eu tirei fotografias. O tratorista, ele subia, que ele estava subindo, né? E pegava esse caminho aqui e descia com o trator morro abaixo. Já tinha feito isso aqui. Gente, na hora que chover, essa terra aqui vai ser aquilo que pode 100 mil quilos por ano. Eu conheço casos de 170 mil quilos por ano de 1 hectare de solo foi perdido, né? Nunca fazer isso aqui. Como é que o trator devia arar? Aqui, em nível. Porque aí a água desce, ela pega um sulco. Não dá para arar. Se não der para arar com trator, você ara com boi. Não dá para arar com boi? Não ara. Porque você vai acabar com o seu solo, né? Então, tem gente que fala assim, mas não tem jeito. Se não tem jeito, né? A gente fica vendo coisas que estão acontecendo, né? O seu Raul, funcionário do Instituto, funcionário antigo, está perto de aposentar. Então, ele era muito caprichoso, ele fazia medição de água, né? De chuva, né? Índice fluviométrico lá de Alegre, feito lá, no Instituto. Né? Em Caperfaz, tem uma estação lá na UFES, né? No Instituto também faz, essa aqui é do seu Raul. Então, a gente vê que tem chovido muito irregularmente nos últimos anos. Né? Essa aqui é de 2012 a 2016. 771 milímetros, aqui o ano que choveu mais foi 2016, 1.100 milímetros. Né? Aí essa propriedade aqui, que fica ali no município de Jerônimo Monteiro, vizinho a Alegre, também bacia do Itapemirim, né? Fez a mesma coisa lá de Santa Teresa. Né? Eu passei aqui, quando estava arando, também tem vídeos gravados, o tratorista ia lá em cima e descia morro abaixo. Aqui não sei se você já vê, ó. Uma ravina enorme já se transformando numa vossoroca. Aí, quando chove, o que vai acontecer? Aquilo que é a primeira figura que está lá. A água vai descer morro abaixo, vai levar esse material todo, né? A gente vê aqui, né? Isso aqui era uma divulgação, né? Sem proteção, a água de chuva bate aqui, ela vai correr rápido, o que vai acontecer com a sua casa aqui?
Por que está tendo? Rive, por exemplo, há 2 anos, teve uma enchente que cobriu a cidade quase toda, pela primeira vez. Por quê? Porque a área é cada vez mais desprotegida. Aí eu mostro isso aqui, ó, isso aqui é Alegre. Eu fiquei impressionado, quem conhece Alegre, de frente a isso aqui é o Hospital de Alegre. Me falaram isso aqui, eu falei, não acredito que vem água aqui. Mas isso é mais comum do que imagino. Pois direto. Isso aqui eu não acreditava, Mayra. Aí eu falei, começou a chover, eu fui lá, né? Falei, gente, não é que aconteceu mesmo. Isso aqui é um córrego que fede, né? A Mayra que conhece bem, quem é de Alegre. Isso aqui eu falo assim, é o rio mais mal cheiroso que existe no mundo, né? É porque é um esgoto, assim, Alberto. Você vê que as casas aqui, elas já lançam esgoto direto. Né? O esgoto é lançado. Você passa aqui todas as casas, às vezes você passa que você ouve alguém dando a descarga e você já vê a água sendo lançada direto. Por incrível que pareça, gente, o hospital que é do outro lado, o rio é canalizado aqui por baixo, uma avenida, o próprio hospital lança o esgoto dele. Pensa bem, esgoto de hospital lançado em um afluente do Rio Alegre, que chega ali na curva, ele já entra no Rio Alegre. Esqueci o nome desse córrego aqui agora. Então a gente vê cenas como essa. Né? Isso aqui é a antiga ferroviária de Alegre, né? Tem um hotel que ficava aqui em frente. Né? Aqui. O rio está lá embaixo, alagou isso tudo aqui. Por quê? É por isso. Né? Então você vê problemas não apenas, né, na área, né, são as transformações que acontecem. Você tinha isso aqui, né? Aí vai construindo toda uma sequência, né? O progresso chegando. Nada contra o progresso, né? Aconteceu, tem seus benefícios, o que eu falo? Mas você tem que crescer de uma forma sustentável. Você chegou numa situação dessa. Alegre, é lógico, é uma cidadezinha pequena, mas é isso aqui. Né? A Mayra que mora lá há bem tempo, não sei se tem mais alguém que mora lá em Alegre. Foi o mesmo que aconteceu com o Rio, né? De certa forma, isso. As casas invadiram o rio. Né? De certa forma, aconteceu isso também. Isso. Então você vê a Raquel comentando aí, né, dados sobre mudança climática. Vem acontecendo. Rive, todo mundo fala, né, Mayra? Primeiro, Castelo, que é a minha cidade, alguém me mandou foto de um lugar que estava com água. Eu achei que tinha entupido os bueiros, né, e a água tinha subido porque os bueiros tinham entupido, que é perto do lugar que eu passei a infância, que nunca mesmo, nunca antes na história desse país tinha ido água lá, né? Foi água lá. E não era bueiro entupido, não. A água subiu tanto. Foi o mesmo caso, foi no mesmo ano lá de Rio, pessoal. Aconteceu em Cachoeiro também, né? Tal. No bacia do Rio Itapemirim, de modo geral. Principalmente ali de Guaçuí. Não, Guaçuí já não é Itapemirim, mas aconteceu em Guaçuí também. Choveu muito, relacionado com mudanças climáticas, né? Então, e associado com isso aqui, são 2 fatores, tá, gente? Mudança climática, sim, e descuido. Então, aqui é um caso típico. Né? Isso aqui era o Rio de Janeiro, Largo da Carioca. Quem conhece o Rio de Janeiro, eu morei uns anos no Rio de Janeiro, eu gosto do Rio. Tenho medo danado de lá hoje, né? Mas o Largo da Carioca é um lugar de turismo hoje no Rio de Janeiro, um lugar muito bonito. É lógico que isso aqui foi construído a partir de estudos, aquela coisa toda, né? Hoje é desse jeito aqui. Tudo é possível, Rebeca, tudo é possível. Né? Você tem alguns lugares que não tem. Hoje, quase tudo, eu não saberia dizer quantos por cento. Né? A maior quantidade de impacto hoje que existe é pela ação antrópica. Você tem regiões, por exemplo, contaminadas pelo processo de eutrofização, que as populações têm que mudar. Você tem vilas na África, por exemplo, que a vila tem que mudar de lugar, porque a única água que tinha, o ambiente foi eutrofizado. Você não pode beber água de corpo eutrofizado, porque no primeiro momento você vai tendo desarranjos, né? E vai ficando diarreia crônica, você desidrata até morre. Né? Sim, tem essa vantagem. Quando acontecia num ambiente equilibrado, e aí que a gente vai discutir isso muito na outra disciplina, que é a questão da resiliência, resistência e resiliência, quando você tem um sistema mais equilibrado, é o que eu falei agora mesmo da região amazônica.
Tem um estudo que foi feito muito interessante na região amazônica. Eu queria falar, Edilar, você não pode explicar. Bom, então depois você assiste sobre o capítulo, tá? Que eu vou falar, que é dúvida para muito tudo, tá? Eu quero falar porque tem muita gente que está tendo dúvida. Você não deixa de ver pelo menos a parte final para você entender, para quem está tendo dúvida, tá bom? Um abraço. Não apenas você ter que sair, tá? Depois você assiste, eu vou postar lá depois. Beleza. Quando o sistema é resiliente, beleza, abraço então, Edilara, boa noite para você, bom fim de semana. Ele se recupera. A resistência e a resiliência estão associadas, que vai depender daqueles 8 fatores que a gente fala que é a base da ecologia. Né? Então você vê aqui, por exemplo, como era e como está. É lógico, como que era a resistência e a resiliência desse ecossistema. Acontecesse algum problema aqui, o sistema se reequilibrava. E aqui? Não tem como. Né? A questão é muito grave, é muito séria. A gente vê questões absurdas como essa aqui, né? Mostrar que o homem, ao mesmo tempo que é inteligente, faz isso. Né? Tinha 2 árvores aqui, o pessoal cortou as árvores. Né? Aí depois vieram e fizeram a cobertura aqui. São coisas assim que a gente discute e fala, gente, como é que está, né? Árvore, temperatura. Benefícios da árvore, que a gente falou. Né? A temperatura aqui no asfalto, 50 graus. Grama à sombra, 17. Concreto, 37. Concreto ao sol, 47. Grama ao sol, 35. Então você vê o benefício da árvore. Nessas condições aqui, a evaporação é menor, a deposição de matéria orgânica é maior, a microbiota do solo vai ser mais rica, a porosidade do solo vai ser maior, a absorção de água vai ser maior. Né? Não existe segredo nisso aí. Né? Então, eu vou deixar isso aqui para a próxima e última aula semana que vem, que são as principais técnicas que você pode usar. Eu só vou mostrar quais são aqui rapidamente, para que vocês memorizem, né? Para que a gente possa discutir na próxima aula. Então, a gente pode fazer na bacia, todas elas você vai intervir, né, querendo isso aqui, que um solo que tenha pouca matéria orgânica tenha mais matéria orgânica. Você pode fazer na bacia ou você pode fazer localmente. São várias as práticas que você pode fazer. Mas, de um modo geral, todas as práticas que você vai fazer, né, tanto vegetativa, né, que é isso aqui, por exemplo. Está vendo? Você vai passar aqui com um trator, isso aqui vai funcionar como uma barreira vegetativa. Você ara aqui, é um terraço, uma barreira vegetativa. A gente vai discutir isso mais semana que vem bem. Plantio, cultivos em faixas. Aqui uma cultura, aqui outra cultura. Você diminui a incidência de doenças e ainda faz com que, em nível, aqui barreiras vegetacionais, está vendo, em áreas de APP. Isso aqui é uma coisa fantástica. Aqui, por exemplo, é ali, quase chegando em Aimorés, entre o Governador Valadares e Aimorés, isso aqui é vegetação, um terreno de erodibilidade alta, utilizou aqui barreiras vegetativas para segurar a água que ia escoar. Integração lavoura, pecuária, floresta, né? Uma integração agricultura pecuária, né? Aqui você semeou o milho junto com capim braquiária, colhe o milho e logo depois você já tem o pasto formado, né? Aproveitando os resíduos que você plantou do milho, né? Você consegue, com o lucro do milho, recuperar uma área degradada de pastagem. Muita gente tem sido feito assim, usa isso aqui uma temporada para boi, depois você ara 1 ou 2 anos, depois você ara de novo, gradeia e planta cultivo de novo. Pode ser de milho, pode ser de soja, isso tem variado muito. Né? Sistema de plantio direto, outra técnica também que vem acontecendo, vou discutir bem essa tabela aqui. Sistema silvopastoril, dentro dessa filosofia que esse aqui chamava, né, integração lavoura-pecuária-floresta, hoje, na época era só o sistema silvopastoril. Né? Aqui era Coronel Pacheco, da Embrapa, ali pertinho de Juiz de Fora, né, Coronel Pacheco, Embrapa Gado Leite.
Você vê o gado aqui com todo conforto, com leguminosas, uma área que era degradada, foram feitos terraços de base estreita aqui, incorporado leguminosas, né, para conforto térmico dos animais. Tem as práticas mecânicas, terraceamento, mais ou menos o que a gente falou aqui de coxinhos, né, aqui fazendo terraço de base estreita, pode ser terraço de base larga, também. Região muito montanhosa, aí tem que ser tração animal, que foi o caso daquela experiência lá que a gente mostrou. Tem os vegetativos mecânicos, que você vai utilizar os dois. Tá vendo? Aqui você usa barreira vegetativa com mecânico aqui no meio. Terraço, milho. Aqui uma cultura, aqui outra cultura, pensando aí em redução de doença. Aqui cultura, aqui árvore, né? Cultura e árvore. Aqui você tem mecânico e tem cultura, vegetativo. Né? Então, são as mais variadas combinações. Aqui, terraço de base estreita, dependendo da topografia, pode ser base larga, em área de pastagem. Outra opção. Aqui, terraços de base estreita em nível em área de pastagem declivosa. Isso. Leonardo falou bem, os incas já faziam isso aí muito antes de Cabral chegar aqui no Brasil, né? Canal, Camalhão, então, olha, é uma infinidade. Você tem um solo compactado, você tem que fazer isso aqui, o subsolador, né, para melhorar a entrada de água. Ele vai quebrar essa camada funda, você pode usar leguminosa, ajuda, mas dependendo da condição, você tem que usar um subsolador. Depois você planta leguminosa, né, vai melhorando a estrutura do solo com o tempo. Né? Escarificador, são várias ferramentas que você tem. E aqui é um solo já num estado tal. Olha a quantidade de matéria orgânica, de palhada que você tem sobre o solo proveniente de plantio direto. Né? Plantio direto é aquele que você planta sobre a palha. Então imagina o tanto de água que pode ser retida aqui. Produtividade aumenta, né? São N benefícios. Você tem os taludes de contenção, isso aqui no sítio do Newton, ali, Newton da Jaqueira, que eu gosto muito, tá vendo? É uma área que a água fluía direto, ele construiu aqui que chama de caixa cheia, né? Enterrou aqui bambus, tá vendo? Foram protegidos, depois com o próprio mato foram formando esses mini taludes aqui, e você armazena água. Esse aqui são os coxinhos, que está sendo muito utilizado lá em Atílio Vivaco, que a gente vai visitar na quinta-feira, né? E fora isso, você tem as práticas da nascente. Então aqui você tem a nascente. Você tem que cercar a nascente. Precisa plantar árvores? Aqui não precisa. Não sei se foi a Quitéria ou a Rebeca que perguntou. Não precisa plantar. E se nascer? Se nascer, deixa. Então, você tem um pasto, uma área que é relativamente degradada, que o gado tinha acesso aí. Né? Cerca a área e vai nascer vegetação aqui. Tá? Por que eu falo isso aí? Não quero entrar em detalhe disso aqui, na outra disciplina a gente entra mais em detalhe. Se você planta árvores aqui, se a produção de água estiver muito pequena, as árvores que você plantou pode contribuir para você até secar a nascente por um período de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então é melhor você não plantar. Detalhes a gente explica aí num processo mais à frente. Tá? Então seria isso aqui. Você cercar a área para impedir a compactação do solo, né? E seria essa a ideia. E aqui foi um caso que foi feito ali no Instituto, tá? Aqui tinha uma nascente que tinha secado, e a ideia do projeto aqui era, né, você fez aqui um coxinho, com mais ou menos 1 metro de profundidade, e não deu continuidade. Né? A ideia seria você fazer aqui na parte côncava até lá em cima várias barraginhas e outros terraços aqui. Né? Bom, pessoal, então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês desse trabalho aqui hoje. Semana que vem a gente acaba, tá? E agora eu queria discutir com vocês, eu vou parar a gravação aqui agora. Não vou parar não, porque tem gente que não veio, tá? Eu queria que assistisse. Tá? Mayra, por favor, eu vou postar esse material aqui, que
que pelo menos eu sei que tem gente que está em dúvida com relação à tarefa, tá? O que vai fazer. Então, eu vou começar a explicar aqui desde o começo, para todo mundo ficar calmo. Eu não quero reprovar ninguém, eu não reprovo ninguém, assim. A Mari me conhece, né? Não tem esse objetivo, eu quero que todo mundo aprenda, né? O objetivo é esse aí. O que eu quero que vocês me entreguem nesse primeiro período é pelo menos a ideia, para quem não conseguir desenvolver o capítulo inteiro. Até porque nós vamos ter uma segunda disciplina, então lá sim, né, eu quero que vocês me entreguem, mesmo que não esteja 100% pronto, mas que tenha aí umas 10 páginas que eu posso trabalhar depois para acabar e publicar, porque a ideia é publicar um livro, né? Professor, quando que fecha o período? Dia outubro agora? Esse agora, sexta-feira, vai ter a apresentação, a finalização dessa disciplina, desse primeiro bloco, dessas 3 disciplinas, né? Sexta-feira. Aquele encontro que teve lá no dia 1º vai ter outro agora na sexta-feira, né? Aí acaba. Na outra semana já começa o bloco 2, tá? Aí a minha é no bloco 3, que eu acho que começa em novembro ou final, meado de outubro, e acaba em dezembro, no começo de dezembro, tá? Então, resumindo, mesmo se não der, eu já lanço nota, essas coisas todas, independente do estágio que estiver, tá? E a gente vai terminando, porque o curso é 1 ano e meio, né? Então, a gente vai terminando de tal forma que esteja pronto, pelo menos até o fim do ano. Eu sei que tem alguns que vão acabar antes, tá? Porque já tem gente que... O Rony está aí, né? Eu já vi, está aí, né, Rony? Eu te usei aqui de destaque aqui no bom sentido, né? Porque eu trabalho do Rony. Bom, gente, está disponível essa apresentação lá na AVA, né, na plataforma de vocês. O que tem nessa apresentação aqui? Né? A apresentação, eu escrevo aqui, né, turma da pós, meu nome é Maurício, né, falo em que eu sou formado, as minhas, né, porque eu dou aula, e falo aqui, onde está essa linha verde, quais são os objetivos dessa disciplina aqui. É o que a gente vem trabalhando aqui. Quando chega na última linha, tá? Deixa eu passar aqui. Quando chega aqui nessa última linha, está falando aqui, ó, elaborar um capítulo de livro. Deixa eu voltar aqui, quando aqui nesse tamanho eu não consigo ler, não. Tem que ler aqui. Elaborar um capítulo de livro que abranja conceitos ambientais, agroecologia e ou economia criativa com o uso de tecnologias sociais. Aí eu continuo aqui embaixo falando um pouquinho, né, da situação mundial em que vivemos, é isso que a gente vem discutindo, e logo à frente eu apresento para vocês, primeiro aqui, na página 2, o meu blog. Esse meu blog aqui tem artigos escritos por mim, artigos livres, tá? Não tem artigo científico aqui, não. Por que eu quero que vocês vejam isso aqui? Num primeiro momento, pode ser, Quitéria. Pode ser. Qualquer questão. Eu vou comentar alguns aqui que eu já recebi hoje para vocês verem como tem jeito de trabalhar qualquer questão. Isso. Então, eu quero que vocês vejam aqui, que vocês definam um tema relacionado com agroecologia, com meio ambiente, com questão ambiental, que pode ser, né? São os mais diversos. A Raquel, por exemplo, Raquel, você me mandou a sua dissertação que foi sobre guimba de cigarro, né? Não foi?
Eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo como que pode ser trabalhada a dissertação dela para apresentar um trabalho aqui. Tá? Então, eu queria que vocês vissem esses artigos livres aqui, para vocês terem uma ideia. Pelo menos eu queria que vocês me apresentassem isso aqui. Pode ser, Beatriz, pode ser. Citando dentro da pergunta que a Beatriz fez, a Mayra, ela me mandou 2 trabalhos para ver qual que ficaria melhor para essa disciplina. Falei, Mayra, pode aproveitar os 2. Você aproveita um para essa disciplina aqui e o outro para outra disciplina. Então, o problema da Mayra está resolvido. Ela já tem 2 trabalhos que ela fez na graduação que em 3, 4, 5, 6 horas ela transforma no capítulo. Manda para mim, eu mexo um pouquinho, corrijo um pouquinho, sugiro, devolvo para ela. Ela mexe, tá pronto. Aí depois manda para mim, eu finalizo. Eu gosto, eu mesmo, eu faço revisão final, eu padronizo. Pode ser dissertação, tranquilo, pode ser. Hoje, a Raquel me mandou a dissertação dela. Deixa eu falar aqui outros que me mandaram dissertação. A Nayara me mandou a dissertação. Pode ser. Deixa eu ver o que a Pamela me mandou. A Pamela também me mandou, pode ser tranquilo. A Rayumi me mandou também a dissertação, pode ser. A Liliane me mandou a TCC dela, tranquilo. E o Leonardo Marcondes, que é você que está me perguntando agora, Leonardo. Não, seu Moreira. O Leonardo Marcondes me mandou também, tranquilo. Isso. Rayumi, eu vi a sua, já até te respondi por e-mail, tá? Tranquilo, te dei ideia do que você vai fazer, porque sua dissertação é grande, eu te falei, o foco fica sendo esse, pega aquele estudo de caso que você fez, a conclusão acabou. Vai dar aí umas 15, 20 páginas, não se preocupe com o número de páginas, tá? Se der 15, tá bom, se der 20, tá bom, se der 25, tá bom. Não pode ser muito grande, né? E nem muito pequeno, tá? Mas vamos ter tempo aí, tá? Por e-mail. Por e-mail, que tem o meu e-mail aí, tá? O meu e-mail, eu coloquei aqui, tá? No final dessa apresentação tem aqui. É o meu nome, Maurício, tem um S, tá, gente? Mauricioso. Eu não chamo Mauricioso, não. O S é do Souza, porque já tinha um Maurício. Aí é mauricios.novaes@ifes.edu.br, tá? Vocês mandam. Quitéria, pode falar. Professor, no caso, eu estou pensando em mandar o meu TCC da graduação, mas aí tem a questão, por exemplo, eu tenho um orientador. Então, ele entra como coautor. Ele entra como coautor, né? Então tá certo, obrigada. E outros que vocês queiram colocar como co-orientador, pode, entendeu? Até 8, entendeu? Vamos supor que você queira contemplar uma amiga, um amigo que você tem, que vocês fazem parceria. Tem muita gente que publica sempre em dupla, em tripla, assim, para melhorar o currículo. Quem questiona, eu não questiono não, né? Tem gente que fala que não é ético, não é comum. Lógico, é bom que você mande para a pessoa para ela contribuir também. Você colocar o nome dela de graça assim, fica uma coisa até isso. Beleza, isso mesmo, Selma. Não tem páginas, tá, Larissa? Nesse primeiro momento, quem já tem a coisa pronta, eu vou mostrar uma para vocês agora que eu já trabalhei nela um pouquinho, tá? Então, nessa apresentação, gente, eu queria que vocês lessem artigos aqui. Aqui tem alguma coisa que eu já queria que vocês pegassem e dentro da ideia de vocês, que vai ser uma revisão em alguns casos, né, em alguns é trabalho que foi feito. Vocês já podem pegar isso que vocês lerem aqui, já acrescentar nessa ideia de vocês e ir aumentando o trabalho. Entendeu, Larissa? Vamos supor que a ideia que você tem tenha 2 páginas, uma ideia inicial, né? 2 páginas. Estava conversando isso com o Sidney no começo. Você coloca no papel. Tem 1, 2 páginas. Aí você leu esse artigo aqui. Fala, olha, que legal isso aqui encaixa lá no meu. A revisão bibliográfica se constrói desse jeito, né? Bom, então vocês vejam bem essa apresentação e depois eu mandei links de livros.
Como é que vão ser esses capítulos na prática? Aqui tem 3 livros que foram lançados. Não. Essa questão de plágio, você pode, se já foi publicado, a dissertação não, nem monografia. A dissertação você pode tirar dela um capítulo ou um artigo, não é plágio. A dissertação é um documento. Por exemplo, a minha dissertação está publicada, aquela coisa toda, está lá no UFV. Fica para a vida inteira. Eu morro, ela continua lá. Né? Dela, tanto da dissertação como da minha tese, eu já publiquei mais de 30 artigos e mais de 20 capítulos. Entendeu? Você não pode publicar a mesma coisa trocando só o nome, né? Tem gente que faz isso, né? Você pega um artigo que publicou na revista, muda só o nome, o título e publica de novo. Não, aí não é normal. Mas você pode tirar delas. A minha dissertação e a minha tese são muito grandes. Até hoje eu estou publicando ainda. Né? Isso. Você vai publicar um artigo com base na dissertação. Você pode citar a sua própria dissertação. Tá, beleza, Rebeca, depois eu vejo a sua. Né? Resumo simples apresentado. Para a disciplina aqui, pode. Né? Para ser um começo. A gente vai tendo mais ideias e vai complementando. Entendeu? Então, a ideia é que vocês entrem nessa página aqui, que está disponível lá na primeira semana. Cliquem aqui nesse link, vocês vão ver um artigo, que é esse aqui. Esse link vai te acessar. Se você quiser baixar o livro todo, isso, Rebeca, então é mais fácil ainda. Né? Tranquilo, vai ser mais fácil para mexer ainda. Né? Raquel, foi. Isso, eu já vi o seu, Raquel, ótimo. Plantas medicinais, saber popular, tem tudo a ver com agroecologia, com essa área ambiental. Tudo tem a ver. Né? Então, a ideia é que você, dentro desses seus trabalhos, vocês cliquem aqui, leiam esses artigos, tá? E aqui são 3 livros que a gente publicou aqui na agroecologia. Tópicos em agroecologia. Tem o volume 1, volume 2, volume 3. E que vocês vão complementando. Por exemplo, dentro dessa área aqui de plantas medicinais, tem a professora Carla Pedra, ou Raquel, que pesquisa muito nessa área. Então, você vai achar artigo dela. Você pega as situações dela aqui e acrescenta no seu trabalho, no seu capítulo. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Para vocês irem lendo aqui. O modelo se chama template. O que é template? É o modelo que vocês vão escrever o capítulo. Né? Então, como que é o modelo? O modelo é esse aqui. Vai ter um título, né? Começa aqui. Começa com título, depois vem os autores, no caso aí que você comentou. Primeiro autor é você, segundo autor é seu orientador. Se você teve co-orientador, vai ser o terceiro autor. Tem um amigo seu que vai te ajudar, é o 4º autor. Eu que vou finalizar o trabalho, vou ser o último autor aqui. Tá? Vou corrigir, vou acrescentar alguma coisa, se eu achar que eu tenho sempre figura, alguma coisa, eu dou uma valorizada. Tá? Então, vem aqui o exemplo. Dentro disso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, tem aqui o título. Ele fica centralizado. Né? Aqui estão os autores, autor 1, autor 2, 3, se você quiser colocar um amigo, um outro que vai contribuir com você, 4, 5, até 8. Pode. Né? Aí tem que pegar os dados dele. Né? E-mail, né? Tem o exemplo aqui certinho falando o que precisa dele. Né? E-mail, local que trabalha, o nome completo, essa coisa toda. Né? Aqui tem o título do trabalho. Né? Aí vem um resumo. O resumo é em torno aí de 10, 15 linhas, né? Mais ou menos. Aí começa o corpo do trabalho propriamente dito. Como é que você vai citar? Isso aí vocês já aprenderam com o professor Carlos. São as normas da BNT. Né? Dentro do parênteses é caixa alta, no fim da frase, dentro do texto é caixa baixa. Né? Aqui, né, é separado por ponto e vírgula. Isso aí é a parte técnica, vocês estão fazendo com o professor Carlos, mas está mostrado aqui também. Tabelas e gráficos. O título de tabela fica aqui em cima, a fonte fica aqui embaixo. Tá? Aí vem
a parte de andamento, considerações finais, agradecimento, é opcional, né? E figuras, referência bibliográfica. Referência bibliográfica, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade, quem não publica muito, quem não escreve muito. Então, aqui tem exemplos. Está vendo aqui? É periódico. Como é que você cita? Cita desse jeito aqui. Tem 2 exemplos aqui para você ver e você seguir. Aqui tem texto tal. Como é que cita? Aqui como é que cita isso? Então, você vai acompanhando isso aqui, você vê a sua referência. O que ela é? Livro. Como é que cita livro? Anais de congresso. Como é que cita anais de congresso? Material capturado em internet. Como é que cita? Então, aqui tem todo o material para te fornecer informação. Isso aqui também está lá na primeira, na aula da primeira semana, tá? Para você ver. Bom, para facilitar para vocês, eu peguei aqui o trabalho que o Rony me mandou. O Rony, eu vou mostrar o seu trabalho agora. O Rony me mandou não, aqui é um capítulo de livro, tem detalhes assim que eu adaptei, tá? As citações, sim, tá? O título da imagem aqui, no nosso aqui, ela vem embaixo, tá? Na disciplina do Carlos, você tem que colocar de acordo com a BNT. Aqui no nosso livro, a gente criou algumas regras diferentes, então ela vem embaixo com a fonte na frente. Quando é a tabela, sim, vem o título em cima e a fonte embaixo, tá bom? Então, essa aqui está a do Rony. O Rony me mandou a TCC dele com essa mesma pergunta, né? Pode ser? Então, o que eu fiz? Olhei, ações de proteção do solo. Só pelo título eu já vi que encaixava na disciplina. Foi até o que eu falei hoje, né? Então, eu falei assim, só de ver que falei, encaixa, né? Aí comecei a ver. Tem aqui a contracapa, todos vocês conhecem, todo mundo já fez um TCC, né, aprovado, aquela lista de aprovação, agradecimento, dedicatória, né? Tudo isso aqui já tem um resumo. Tem, aqui no caso dele, tem um abstract, tem lista de figuras, tá? Tá aqui lista de figuras, lista de tabela, lista de abreviaturas, sumário. Então, eu fui vendo isso aqui tudo, tem a introdução. Não tem problema não, Rebeca. Isso aí, até eu faço os ajustes depois, entendeu? Isso aí a gente vai fazendo, né? Aí tem a dele aqui, introdução, justificativa, tá? Metodologia utilizada, foi passando, né? Eu fui vendo isso aqui. Não fui lendo tudo não, tá, gente? Porque eu queria fazer mais rápido para mandar para ele um retorno e mostrar para vocês, né? Então, isso aqui é o trabalho dele, tá? O trabalho tá bacana. Falei, não, beleza. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse trabalho dele, né, adaptei já para a disciplina. Deixa eu mostrar mais como ficou. Tá vendo? Isso aqui é o que ele me mandou. É a TCC dele, tá? Do Rony, foi o que ele fez. Aqui, tem que fazer isso. Já são as práticas que vão ser utilizadas. Bacana, tem muito a ver com a aula de hoje. Rony, você pode pegar da aula de hoje, por exemplo, e acrescentar alguma coisa aí. Aqui, as caixas, quem perguntou, acho que foi a Quitéria, né? Aqui você vê como que provoca assoreamento. Olha como que a água está chegando barrenta aqui. Essas fotos aqui são da Incaper, né? Então, você vê que vai provocar. Tem considerações finais e tem as referências bibliográficas, tá? Então, esse aqui é o quê? É a TCC do Rony com 34 páginas. O que eu fiz para mostrar para vocês, se alguém quiser, né, a gente mostra, a gente manda outros, tem aqueles capítulos que eu publiquei lá. Como que ficou a TCC do Rony dentro do capítulo que vai ser publicado num livro? Para quem não sabe, esse material de vocês, a gente vai fazer um livro, tá? Que vai ser publicado, que é bom para vocês, para currículo, principalmente para quem quer seguir, né? Eu gosto muito disso, tem muita publicação.
concurso nenhum para vocês, né? Eu que banco a editoração, essa coisa toda. E aí está aquele material lá do Rony. Tá vendo? Está aqui o capítulo tal, essa linha aqui é padrão que eu uso, aqui o título, aqui os autores, eu já apareci aqui, depois ele pode colocar. Se ele quer colocar o orientador dele, pode colocar como segundo autor, eu fico sempre útil, tá? Ele coloca como segundo, quer colocar, ele tem um irmão, uma irmã que trabalha na área, um amigo e tal, ajuda ele, pode colocar. Aqui já vai entrar o DOI-CODE, que aí é a editora que... Esse aqui é o custo mais alto para publicação, é isso aqui, né? Eu publico cada capítulo com um DOI-CODE, que é bom. Isso aqui, para quem não é da área, não entende muito, mas é a coisa mais importante que tem para o pesquisador, para quem quer ser professor. Aqui tem o resumo dele, virou aqui, não tem abstract, tá? E aqui já começa a introdução. E aí eu fui já colocando no modelo, tá? Tá aqui a justificativa, eu colei junto com a introdução, os objetivos eu colei, fui dando um formato. Então, tudo aquilo lá se juntou à introdução e acabou aqui. Aí já começa o texto. Aqui, por exemplo, é Arial 12, aqui é Arial 11. Aqui o espaçamento entre um e outro... Deixa eu abrir aqui para a Liliane, que ela estava aqui, deve ter caído. Aqui é parágrafo de um para o outro, 6. Tá? 0,6, aqui entre um e outro. Aqui afastamento 4, que é a citação inteira. Mas isso aí a gente vai fazendo ajuste depois, quem não soube. Foi o professor Carlos deu na disciplina dele, mas talvez alguém não pegou. Aí vem aqui citações, está vendo, Rony? Você já deve ter visto. Aqui um subtítulo. Né? E eu fui transferindo aquilo tudo lá. Vocês viram lá, era 30 e poucas páginas, eu fui fazendo aqui outro subtítulo, né? Chegou aqui aquela figura já colocada, você vê que lá no título dele estava em cima, eu já passei para baixo, a fonte tal. Aqui a outra figura dele. Aqui está faltando, por exemplo, alguma coisa. Eu falei aqui, coloca o ano. Eu não fiz revisão no texto total, tá, gente? Eu preocupei assim, em me formatar com a coisa básica. Outra página aqui e tal. E aqui, por exemplo, ele colocou uma figura. A figura é boa, mas está fora de foco. Eu falei com ele, Rony, volta lá no livro, escaneia de novo, ou ache outra fotografia, que você não pode publicar com ela desse jeito aqui. Mas é ótima fotografia, tá? É só voltar lá, escanear e fazer direitinho. A mesma coisa para essa fotografia aqui. Eu falei, volta lá, escaneia novamente, coloca o autor e coloca o ano de publicação. Tem que ser a coisa certinha. O autor está aqui, tem que constar lá. Essa aqui, por exemplo, está certinha. Ótima fotografia, está aqui figura tal, fonte tal, né? Outro subtítulo aqui. Né? Vem aqui mais fotografias, né? Já no formato certinho. Mais fotografias, né? Aquela coisa toda. Aqui uma outra, já no formato certinho. Outra página, né? Aqui aquelas fotografias, aqui está faltando também, eu falei colocar ano, colocar a fonte certinha, já tem as considerações finais, aqui referências, aqui o espaçamento é 12, de um para outro, entre linhas simples, de um para outro 12. Tá? E pronto, acabou. Deu 18 páginas. Não eram 33 páginas? Viraram 18 páginas. Talvez depois que ele mexer, pode diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho. Tá bom? Então, daquele trabalho que era a monografia dele, que estava naquele formato, assim, não quero que vocês façam nesse tempo não, tá? Eu já trabalho com isso há muito tempo. Então, sabe quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui, essa transformação do trabalho do Rony para aquele formato? Não gastei 20 minutos. Tá? Rapidinho, fui mexendo, fazendo aqui, tira aqui. O que deu mais trabalho, Rony, que tem umas quebras de sessão ali, às vezes você formatava e tal, e não dava. Né? Vinha, puxava, aquela coisa e tal. Mas essa é a ideia. Agora, o que o Rony está fazendo agora que eu espero que vocês façam? De vocês. Quem já está nesse ponto aqui, mandem para mim, tem uns que eu já respondi, manda para o meu e-mail, eu vou responder. Né? O da Raquel eu já respondi para você, Raquel. Você vai fazer a mesma coisa que eu sugeri aqui para o Rony. Para o Rony, eu dei um adianto para ele que eu queria mostrar um exemplo para vocês
e já adiantar. Né? Então, o do Rony, tá vendo? Está aqui, eu fui tirando. Sumário não aparece em capítulo. Isso aqui desapareceu. Lista de abreviatura, não. Ele poderia colocar como um anexo. Se for importante, ele pode criar lá depois um anexo. Tá? Mas não chega a ser, nesse caso de capítulo, não é necessário, não. Tá? Não tem aqui o abstract, né? Só o resumo aqui eu não mexi nada, a palavra. Agradecimentos ele pode colocar no final. Depois das considerações finais, está lá no template. Template é um modelo que você vai seguir. Você pode colocar agradecimentos, ou não. Dos meus alunos, tem uns que colocam, isso aqui desaparece. Tá? Essa banca examinadora aqui, nesse caso aqui, desaparece. Não tem. Essa página aqui desaparece também, né? Então, aqui, ações de proteção do solo. Desaparece. Então, isso aqui virou aquilo que vocês viram. Né? Deixa eu colocar de novo aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Né? Para a gente, depois que eu falar aqui, a gente vai... não, está aqui não. Está aqui, eu coloquei capítulos pós. Então, o do Rony está aqui. Aqui está o capítulo do Rony. Não sei se vocês estão vendo eu mexer. Não sei se aparece aí. Vai aparecer dele aqui. Então, essa aqui foi a TCC, né? E eu estou mandando converter de novo o capítulo dele, porque é mais rápido anexar de novo do que... Então, aquilo ali, a TCC dele virou isso aqui. Tá bom? Preocupações que eu sei que está passando na cabeça de vocês. Eu não vou dar conta de fazer isso em uma semana. Principalmente quem não tem o TCC ou não tem um capítulo antigo. Não vai dar. Eu sei que não vai dar. Mas eu não vou passar na disciplina. Vai passar. Me mandando, pode ser uma página. Ideia, não sei o quê, PPP e tal. Vai passar na disciplina. A gente vai continuar, mesmo no bimestre que vem, eu não dando disciplina para vocês podem me mandar para o meu e-mail o que vocês estiverem fazendo. Professor, mexi mais aqui, a uma página virou duas páginas. Viraram duas páginas. O que você acha? Eu vou ler rapidinho, ó. Tá bom, faz isso aqui assim, sugiro aqui, ali e tal. Pronto, devolvo para vocês. Mesmo dia. Vocês vão continuar mexendo. Uma semana depois, você aumentou mais meia página. Manda para mim de novo. Eu faço a mesma coisa. E vamos assim construindo. Quando chegar na outra disciplina, que vai ser meados de outubro, mais ou menos meados de outubro, né? Aí a gente vai ter mais contato. Aí vocês vão mexer mais, porque você vai estar mexendo na minha disciplina. Você vai continuar mexendo. Quando chegar no final dessa disciplina, se estiver pronto, ótimo. Já está aqui, você já acabou sua tarefa, ganhou a nota plena e tal. Professor, não deu para acabar. Continua. Você tem até o fim do curso para terminar. Eu vou publicando o livro direto. Entendeu? Se não der para entrar no primeiro livro, vai entrar no segundo, no terceiro, no quarto, no que for saindo. Tá? Entendeu? A ideia é essa aí. Tá? Então, não fiquem apavorados. Quem tem a TCC, né? O e-mail, Raquel, tá naquela, eu vou colocar aqui, mas ela tá naquela primeira apresentação lá, tá? Mas é Mauricios Novaes, tá? Aí vem @ifes.edu.br, tá? Ó, mandei para o grupo, tá? Tá aí, ó, Mauricios. Tem esse S mesmo, tá? Não é que está errado, não. O S é de Souza. mauricios.novaes@ifes.edu.br. Tá? Copiei aí. Ela está lá, para quem não está visualizando, ela está nesse aqui, ó, na apresentação, que está lá na primeira semana. Tá? Vai estar aqui, ó, no final, tá, Raquel? E quem não puder copiar aí, está aqui, ó. Está aqui no meu e-mail. Meu e-mail está à disposição, tá? À disposição
Vocês podem mandar sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Todos os dias eu vejo e-mail, respondo. Hoje, por exemplo, antes de começar a aula, eu vi lá quem tinha mandado um que eu não tinha visto ainda, foi a dissertação aqui da Rayumi, né? Já respondi para você, Rayumi. Né? Esses aqui que já tinham me mandado alguma coisa, já está comigo aqui, já tinha respondido para todos. Outros tinham perguntado só lá pela plataforma, também já havia respondido, tá bom? Alguma dúvida, gente, algum questionamento? Não pensem em desistir do curso, porque não vai dar conta. Vai dar conta, a gente vai fazer junto. A agroecologia é a construção coletiva, né? Um ajudando o outro, vai sair, tá? Então, essa semana... eu não sei se a Ana Carolina está entrando agora ou se ela já tinha entrado e tinha saído. Não, eu acho que ela estava aqui e tinha saído, né? Tá bom, a Beatriz falou que estava preocupada, mas já está me mandando outro e-mail. Fique preocupado não, o negócio é esse. Eu quero que nesse primeiro momento, o Rony, por exemplo, que eu já acompanhei bem, o dele eu falei com ele, está 90% pronto, né? É só ele voltar, escanear aquela foto direitinho, mandar para mim, ver umas referências lá que está faltando, colocar ano. Se ele pegar para valer, em 5 horas ele acaba. Ele manda para mim e eu finalizo. Nem devolvo para ele, está pronto, né? Fechado já, capítulo ponto, garantido um capítulo para sair no livro. O da Mayra, que eu vi também, ela já produziu uma disciplina minha, é só ela colocar no formato, está certinho, ela se pegar para valer, ainda mais que ela está trabalhando em correção de livro agora, lá do nosso tópicos em cafeicultura, né? Cafeicultura daqui lá da Caparaó. Então, rapidinho faz também, tá pronto. Outros que eu vi estão muito fáceis de fazer. Está muito fácil para fazer, né? Agora, quem não tem nenhum trabalho pronto, de disciplina, aquele artigo que você fez lá, mas nunca publicou, mas tinha vontade, né? A Beatriz hoje comentou comigo, alguma coisa lá. Então me manda ideia, aquela coisa assim, uma página, até para eu poder lançar nota, porque eu vou ver lá, por exemplo, uma pessoa que nunca entrou na plataforma. Eu acho que vai ser até um critério que o professor Sávio, que é o coordenador do curso, também vai adotar. Tem gente que não foi, nunca entrou na plataforma. Então, o que você deduz? Que essa pessoa não participou do curso, né? Eu não estou fazendo lista de chamada aqui, nem estou anotando, né? Então, eu vou adotar o critério que eles adotarem lá, tá bom? Os que passarem com o Sávio e com o Carlos, me mandando isso aí, passarão comigo também, tá bom? Independente se assistiu, se entrou, não. Porque tem gente que me falou, por exemplo, teve uma pessoa que falou que não poderia assistir essas aulas na sexta-feira. Mandou para o meu e-mail. Mas que estava assistindo o material todo que eu estava postando. Ótimo. O que eu quero é aprendizado de vocês, né? Então eu espero isso aí, tá bom? Essa aula aqui amanhã eu já posto para vocês aqui. Quem tiver alguma dúvida com relação ao formato, ao modelo, mande para mim, eu sugiro, da mesma forma que eu sugeri para o Rony agora, da mesma forma que eu sugeri para a Raquel, né? Para a Mayra, para o pessoal todo aqui que me mandou, né? Todos os que me mandaram, a Beatriz, a Mayra, a Pamela, o Rony, a Rayumi, a Nayara, a Selma. A da Selma está muito fácil também, Selma, de você colocar ela na versão de capítulo, muito fácil. Liliane, né, e o Leonardo Marcontes. Todos esses estão muito fácil. Lógico, eu não sei o tempo que vocês têm. Né? Isso aí eu não posso, o tempo de vocês é de vocês, como está falando. Mas, assim, se vocês pegarem essa semana 1 hora por dia, está pronto. Ou pelo menos quase pronto, para me mandar e eu dar uma acertada e devolver e ficar pronto em 2 semanas. Para publicar mesmo. Tá? Aí depende do tempo de você. Não deu para fazer só daqui mês que vem? Não, mês que vem. Não tem essa obrigação nenhuma, não.
Pessoal, o que eu queria fazer hoje é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida,